Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Antes de você descobrir que Cristo liberta a você e a mim do poder do pecado, é fundamental entendermos que, em primeiro lugar, Cristo nos liberta da condenação, da penalidade do pecado. De acordo com Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Por sermos pecadores, merecemos a morte eterna, uma morte sem ressurreição. Porém, quando Cristo morre na cruz sem merecer, ele assume a nossa culpa e dá a Deus o direito legal de nos salvar, transferindo a justiça de Cristo para nós. E por isso, unicamente pela graça de Cristo, você e eu somos libertos da penalidade do pecado, que é a morte eterna. É por isso que no capítulo 8, nosso capítulo de estudo da semana, o apóstolo Paulo, no versículo 1, começa dizendo o seguinte: agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Esse é um texto que nos enche de esperança. Quando estamos em Cristo, ou seja, quando aceitamos a Cristo como Salvador pessoal, não há nenhuma condenação a nós, porque a justiça de Cristo, ela é transferida para nós. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo, ou seja, para os que aceitaram a Cristo como Salvador. Se você, amigo ouvinte, ainda não aceitou a Cristo como Salvador, você continua condenado à morte eterna. Você não precisa entrar em desespero, você precisa ficar alerta, ficar esperto. Você precisa entender o plano de salvação, dizer um sim para Jesus, e ao você dizer um sim para Jesus e aceitá-lo como seu Salvador, Deus poderá transferir a justiça de Cristo para você. E assim, Deus vai poder olhar para você como se você nunca tivesse pecado. Deus olha para você como se estivesse olhando para Cristo. Você não será mais visto por Deus como um transgressor da lei, porque a perfeita obediência de Cristo será transferida para você. Cristo vai pegar a sua vida de condenação, vai assumir as suas culpas e vai transferir a justiça dele para você. Veja que promessa maravilhosa. E além disso, Romanos 8 tem uma outra promessa. Após Jesus nos libertar da condenação da lei, que é a morte eterna do pecador, no verso 2 é dito: pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. Cristo diz, o apóstolo Paulo nos ensina, que quando aceitamos a Cristo como Salvador, agora passamos a ser guiados pela lei do Espírito e não pela lei do pecado. A lei do pecado é a disposição interna que temos para fazer o que é mal. A lei do Espírito é a disposição interna que temos do Espírito Santo para fazermos o bem. A lei do Espírito se refere a um princípio interno, ao poder vivificador interno do Espírito Santo que atua no nosso íntimo. Já a lei do pecado é o poder mortificador do pecado que nos leva ao erro. Então o verso 2, quando afirma que a lei do Espírito nos liberta da lei do pecado, está dizendo que quando aceitamos a Cristo como Salvador, amigo ouvinte, o poder vivificante do Espírito, seja a lei do Espírito, essa atuação interna do Espírito, vai dominar a nossa velha natureza para que não sejamos mais escravos do pecado. Ao invés de simplesmente nos conformarmos com padrões externos ou com a letra da lei, seremos vivificados interiormente. Que promessas lindas Romanos 8:2 tem para nós. O verso 1 promete que fomos libertos da condenação da lei. Já o verso 2 promete o poder vivificante do Espírito, a lei do Espírito, que vai atuar no nosso íntimo e nos mover a uma vida cristã prazerosa
agradável, obediente, que estará em conformidade com o amor de Deus e com a palavra dele. Amanhã continuaremos o nosso estudo de Romanos 8. Eu espero mais uma vez contar com a sua companhia. Um forte abraço e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.